Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o missionário pioneiro na Birmânia, que ele nasceu em 1788 e veio a falecer em 1850. Ele se chamava Adoniram Judson. O missionário magro, magro, enfraquecido pelo sofrimento e privações, foi conduzido entre os mais endurecidos criminosos, como gado à chicotada e sobre areia ardente para a prisão. Sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro. Perseguição, viu, gente? Por isso que ele foi preso. Entregou um travesseiro que pudesse dormir melhor no duro solo da prisão. Porém, ele descansava ainda melhor, porque sabia que dentro do travesseiro que tinha abaixo da cabeça estava escondido a preciosa porção da Bíblia, umas folhas da Bíblia, nem tudo, porque senão ia dar na cara, que traduzira com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Hoje em dia está a mesma coisa, Aconteceu que o carcereiro requisitou o travesseiro para o seu próprio uso, tomou dele. O que podia fazer o pobre missionário para adquirir seu tesouro? A esposa então preparou com grande sacrifício um travesseiro melhor e conseguiu trocá-lo com o do carcereiro. Dessa forma, a tradução da Bíblia foi conservada na prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, A Bíblia inteira, depois de completada por ele, foi dada pela primeira vez a milhões de habitantes da Birmânia. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos nomes que nos inspiram tanto a esforçar-nos pela obra missionária, como os nomes desse casal, Ana e Adoniram Judson, em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição: Memorial, referenciando a Adoniram Judson, lugar de nascimento, Malden, lugar de seu sepultamento, o mar, seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa, e que ficou como memorial. Adoniram, ele foi uma criança precoce. Sua mãe ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes dele completar 4 anos de idade, hein, gente? Hoje em dia tem muita gente que nunca leu a Bíblia. Seu pai calculou-lhe o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Essa foi a norma de toda a sua vida. Seu pai sempre queria que ele fizesse o melhor do que os outros, que ele tinha condição. O pai dele sempre falava isso. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, que teve sua origem na França, se infiltrou no país. O gozo de seus pais ao saber que o filho ganhara o primeiro lugar na sua classe transformou-se em tristeza, quando ele os informou de que não mais acreditava na existência de Deus. O recém-diplomado sabia enfrentar os argumentos de seu pai, que era pastor instruído e jamais sofrera de tais dúvidas. Contudo, as lágrimas de sua mãe, depois do moço sair de casa paterna, estavam sempre perante ele. Não muito depois de ganhar o mundo na casa de um tio, Ele foi para a casa de um tio quando desceu da casa do pai dele. Ele encontrou-se com um jovem pregador. Esse conversou com ele tão seriamente acerca da sua alma que Judson ficou meio impressionado. Passou o dia seguinte sozinho em viagem a cavalo. Ao anoitecer, chegou a uma vila, onde passou a noite numa pensão. No quarto contíguo ao que ele ocupava estava um moço moribundo, e Judson não conseguiu reconciliar o sono durante a noite. Tinha um moço muito mau, O moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? Ele se preocupou com o moço doente. Talvez fosse livre pensador, filho de pais piedosos que oravam por ele. O que também o perturbava era a lembrança de seus companheiros, os alunos agnósticos do colégio de Providence,
Como se envergonharia se os antigos colegas, especialmente o sagaz compadre Ernesto, soubesse o que agora sentia o seu coração, que ele não tinha fé, né? Que ele tinha perdido a esperança. Ao amanhecer o dia, disseram-lhe que o moço havia morrido. Em resposta à sua pergunta, foi informado de que o falecido era um dos melhores alunos do Colégio de Providência, cujo nome era Ernesto. Olha só, Judson, ao saber da morte de seu companheiro ateu, ficou estupefado, sem saber como estava em viagem de volta a casa. Desde então, desapareceram todas suas dúvidas acerca de Deus e da Bíblia. Soava-lhe constantemente aos ouvidos as palavras morto, perdido, né? Não muito depois desse acontecimento, ele dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar que a sua consagração era profunda e completa. Ele teve uma mudança radical, né? Ficou provado pela maneira como se aplicou a obra de Deus. Nesse tempo, Judson escreveu à sua noiva: em tudo que faço, pergunto a mim mesmo, isso agradará a Deus? Hoje alcancei maior grau de gozo de Deus, tenho sentido grande alegria perante o seu trono. E assim que Judson nos conta a sua chamada para o serviço missionário, foi quando andava num cavalo solitário na floresta, meditando e orando sobre o assunto e quase resolvido abandonar a ideia que me foi dada a ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse assunto foi me apresentado tão claramente e com tanta força que resolvi obedecer, apesar dos obstáculos que se apresentaram diante de mim. Quando a gente fala que escuta a voz, né, do Espírito Santo falando as coisas com a gente, muita gente acha estranho, mas isso acontece, viu, gente? Judson, com quatro dos seus colegas, reuniram-se junto a um montão de feno para orarem. E ali solenemente dedicaram perante Deus suas vidas para levar o evangelho aos confins da terra, fosse onde fosse. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações deles para suprir, tocando no coração deles e das pessoas para suprir o dinheiro que eles precisavam. Então, a ocupar um lugar no corpo docente na Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois foi chamada a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte. Ele rejeitou também, porque ele queria sair pelo mundo. Foi grande o desapontamento de seu pai e o choro da sua mãe e da sua irmã ao saber que Judson se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro. Nenhuma vaga na faculdade fez ele mudar, onde nunca fora programado o evangelho. Ele queria ganhar o mundo. A esposa de Judson mostrou ainda mais heroísmo, porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Ela também ia. Com a idade de 16 anos, teve a sua primeira experiência religiosa, vivia tão entregue à vaidade que seus conhecidos receavam o castigo repetido de Deus sobre ela. Era muito vaidosa. Então, em certo domingo, enquanto se preparava para o culto, ficou profundamente comovida pelas palavras: aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Acerca da sua vida transformada, escreveu-lhe mais tarde: eu desfrutava dia após dia a doce comunhão com o bendito Deus no coração, senti o amor que me ligava aos crentes de todas as denominações, achei as sagradas escrituras, as escrituras doces ao paladar, senti tão grande sede de conhecer as coisas religiosas que frequentemente passava quase noites inteiras lendo. Tinha sede de saber. Todo o ardor que mostrara na vida mundana, agora o sentia na obra de Cristo. Teve uma mudança radical, Por alguns anos, antes de aceitar a chamada missionária, era professora e se esforçava em ganhar os alunos para Cristo. Adoniran, depois de despedir-se de seus pais para iniciar sua viagem à Índia,
foi acompanhado até Boston por seu irmão, Elnathan, moço ainda não salvo. No caminho, os dois apearam seus cavalos, entraram na floresta e lá de joelhos oraram a Deus. Adoniram rogou a Deus que salvasse seu irmão. 4 dias depois, os dois se separaram para não se verem mais neste mundo. Alguns anos depois, porém, Adoniram teve notícia de que seu irmão recebera também a herança no reino de Deus. Morreu sem ver, né? Judson e sua esposa embarcaram para a Índia em 1812, passando 4 meses a bordo do navio, aproveitando essa oportunidade para estudar. Os dois chegaram a compreender que o batismo bíblico é por imersão e não por aspersão, como a sua denominação praticava, não considerando a oposição de seus muitos conhecidos, nem o seu sustento, não vacilaram em informar isso àqueles que os tinham enviado. Foram batizados por imersão no porto de desembarque em Calcutá, na Índia. Expulsos logo dessas cidades, expulsos. Por causa da situação política, eles fugiram, né? Eles fugiram de país em país, por causa da perseguição religiosa. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rancun, na Birmânia. Judson estava quase exausto por causa dos horrores que sofreram a bordo. Sua esposa estava tão perto da morte que não mais podia caminhar, sendo levada por terra em uma padiola. Ó, vida difícil, né, gente? O império da Birmânia de então era mais bárbaro e de língua e costume mais estranhos do que qualquer outro país que eles haviam visto. Ao desembarcar, os dois, em resposta às orações feitas durante as longas vigílias da noite, foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor divino que os levava a sacrificar tudo para que o glorioso luz do Evangelho raizasse também nas almas dos habitantes desse país, né, que eles achavam muito estranho. Agora, um século depois, podemos ver como o mestre dirigia seus servos, fechando as portas durante a prolongada viagem para que não fosse aos lugares que esperava e desejava ir. Deus fazia eles mudar a rota, né? Ele queria ir para a Índia, mas Deus tinha outra missão para eles, vocês estão entendendo? Hoje pode-se ver claramente que Rancun, o porto principal da Birmânia, era justamente o ponto mais estratégico para a ofensiva da Igreja de Cristo contra o paganismo no continente asiático. Era lá que Deus queria mandar eles. Só que eles não sabiam disso. No difícil estudo do idioma birmanês, que era muito difícil, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Passaram-se 5 anos e meio antes de fazer o primeiro culto para o povo, porque eles não entendiam a língua. No mesmo ano, batizaram o primeiro convertido, apesar de ciente da ordem do rei de que ninguém podia mudar a crença sem ser condenado à morte. Se você tentasse mudar a crença de alguém, você era condenado à morte. Ele estava arriscado a morrer, né? Qualquer um já ia correr de lá, né? Ao sair da sua terra para ser missionário, Judson levava uma soma considerável de dinheiro. Essa quantia ele a ganhara de seu emprego e parte recebeu a de oferta de parentes e amigos. Todos ajudaram ele. Não só colocou tudo isso aos pés daqueles que dirigiam a obra missionária, mas também a elevada quantia de 5.200 rúpias que o governo geral da Índia lhe pagaram por seu serviço prestado por ocasião do armistício de Iadabo. Recusou emprego de intérprete do governo com salário elevado, escolhendo antes sofrer as maiores privações e o opróbrio para ganhar as almas dos pobres birmanês para Cristo. Não era qualquer um que fazia isso, né, gente? Qualquer um já ia querer vida boa e um serviço bom, né? Você tem que gostar muito da obra de Deus e ter um Espírito Santo mesmo, né? Durante 11 meses esteve preso em Ava. Ele foi preso. Ava era, naquele tempo, a capital da Birmânia.
Passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte, encerrado em um edifício sem janela escuro. Eles estavam lá para ser morto, né? Porque falaram de Deus, foi falar de Deus. Num lugar escuro, sem janela, quente, abafado e imundo, em extremo, muito sujo. Passava o dia com os pés e mãos no tronco. Nossa, olha só que horror. Para passar a noite, o carcereiro enfiava-lhe um bambu entre os pés acorrentados, juntando-o com outros prisioneiros. Se você já estava preso, não havia necessidade de acorrentar seu pé, né? Por meio de cordas, arrebatava-os para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos, misturado com falar torpe dos mais endurecidos criminosos da Birmânia. Vendo os outros presos arrastados para fora para morrer, às mãos do carrasco, Judson podia dizer: cada dia morro. As 5 cadeias de ferro pesavam tanto que levou as marcas das algemas no corpo até a morte. Certamente ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolo com as palavras de esperança. Um dia, porém, ela não apareceu. Essa ausência durou 20 longos dias. E ele já nem sabia mais o que fazer. Ao reaparecer, trazia nos braços uma criancinha recém-nascida. Judson, uma vez liberto da prisão, apressou-se o mais possível a chegar à casa, mas tinha as pernas estropiadas. As pernas dele não estavam mais igual, né? Porque tanto ficar amarrado, né? Pelos longos tempos que passaram no cárcere. Fazia muitos dias que não recebia notícia da sua querida esposa. Ela ainda vivia, por fim encontrou ainda viva, mas com febre e próximo da morte. Dessa vez ele ainda se levantou, mas antes de completar 14 anos na Birmânia, faleceu. Comove a alma ao ler a dedicação de Ana Judson ao marido e a parte que desempenhou na obra de Deus e em casa até o dia da sua morte. Eles podiam ter ido embora, né? Porque ele é embora para casa, mas eles passaram por tudo isso por amor a Cristo. Alguns meses depois da morte da esposa de Judson, a sua filhinha também morreu. Ele perdeu a mulher e a filha, olha que tristeza. Durante os 6 longos anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho, casando-se então com a viúva de outro missionário. A nova esposa, gozando os frutos dos esforços incessantes na Birmânia, mostrou-se tão dedicada ao marido como a primeira. Judson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Poderia ter ido embora, né, gente, depois de tudo isso, mas ele continuou, gente, olha só. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos para salvar a vida da esposa, embarcou com ela e 3 dos filhos, ele teve 3 filhos depois, de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez de ela melhorar da doença que sofria, como se esperava, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Ela também veio a falecer. A história é triste, né? Quem poderá descrever o que Judson sentiu ao desembarcar nos Estados Unidos 45 dias depois da morte da sua querida esposa? Ele que estivera ausente durante tantos anos da sua terra, sentia-se agora muito perturbado acerca da hospedagem na cidade de seu país. Surpreendeu-se depois de desembarcar ao verificar que todas as casas se abriam para recebê-lo. Seu nome tornara-se conhecido de todos. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Porém, depois de passar 32 anos ausente na Birmânia, naturalmente sentia-se como se estivesse em um país estrangeiro, né? Entre estrangeiros, e não queria levantar-se diante do público para falar na sua própria língua materna, né? Que ele costumou falar birmanês, né?
também sofria dos pulmões, ele também estava ruim do pulmão. E era necessário que o outro repetisse para o povo o que ele apenas podia dizer-lhe, com a voz fraca. Conta-se que certo dia, num trem, entrou um vendedor de jornais. Judson aceitou um e, distraído, começou a lê-lo. O passageiro ao lado chamou a atenção, dizendo que o rapaz ainda esperava o dinheiro pelo jornal. Olhando para o vendedor, ele pediu desculpa, pois pensara que oferecesse o jornal de graça, visto que ele estava acostumado a distribuir muita literatura na Birmânia sem cobrar um centavo sequer. Passaram apenas 8 meses entre seus patrícios, quando se casou de novo. Embarcou pela segunda vez para a Birmânia, ele resolveu voltar. Teimoso ele também, né? Continuou sua obra naquele país sem cessar até alcançar a idade de 61 anos. Judson foi então chamado a estar com seu mestre enquanto viajava longe da família. Conforme o seu desejo, foi sepultado em alto mar. Ele queria ser jogado no mar. Adoniram Judson costumava passar muito tempo orando de madrugada e de noite. Disse que gozava demais da íntima comunhão com Deus enquanto caminhava apressadamente. Os filhos, ao ouvirem seus passos firmes e resolutos dentro do quarto, sabiam que seu pai estava levantando suas orações ao trono da graça. Seu conselho era: planeje os teus negócios, se for possível, para passares 2 ou 30 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. É o que nós estamos precisando, né, gente? Muita oração. Sua esposa conta que durante a sua última doença, antes de falecer, ela leu para ele a notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Judson queria trabalhar antes de ir para Birmânia. Esses judeus, depois de ler a história do sofrimento de Judson na prisão na Ava, foram inspirados a pedir também um missionário, e assim iniciou-se uma grande obra entre eles. Ao ouvir isso, os olhos de Judson se encheram de lágrimas. Tendo o semblante solene e a glória dos céus estampada no rosto, tomou a mão de sua esposa, dizendo: querida, isso me espanta, não compreendo. Refiro-me à notícia que leste. Nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebi-a apesar de demora, de alguma maneira e talvez numa forma que não esperava, mas a recebi. Contudo, sobre esse assunto eu tinha tão pouca fé que Deus me perdoe, e quando na sua graça quiser me usar como seu instrumento, limpe todas as incredulidades do meu coração. Nessa história, nota-se um fato glorioso. Deus não só concede frutos pelo esforço dos seus servos, mas também pelo seu sofrimento. Por mais anos, até pouco antes da sua morte, Judson considerava os longos meses de horrores da prisão de Ava como inteiramente perdida sua obra missionária. Ele achava que não ia sair da cadeia, queria morrer mesmo, né? No começo do trabalho na Birmânia, Judson concebeu a ideia de evangelizar, por fim, todo o país. A sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmanês salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. No ano da sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. As horas que passou diariamente suplicando a Deus, que dá mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, não foram perdidos. Durante os últimos dias da sua vida, fazia menção muitas vezes do amor de Cristo. Com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, exclamava: ó, o amor de Cristo! Ó, o maravilhoso amor de Cristo! Bendita a obra do amor de Cristo! Certa ocasião ele disse: tive tais visões do amor condescente de Cristo, da glória do céu, que creio quase nunca são concedidas aos homens.
O amor de Cristo e o mistério da sua inspiração de vida é a fonte da felicidade do céu, o amor de Jesus. Não o podemos compreender agora, mas quão grande será toda a eternidade. Acrescentamos o último parágrafo da sua biografia, né? Escrito por um de seus filhos. Quem pode lê-lo sem sentir o Espírito Santo e animar a tomar parte da ativa e definida em levar o Evangelho a um dos muitos lugares sem o Evangelho? Alguém já conseguiu falar de Deus para alguém? Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus, os corações dos cristãos serão movidos aos maiores esforços pela lembrança de Ana Judson enterrada debaixo do ópia, uma árvore na Birmânia, de Sarah Judson, cujo corpo descansa na ilha Pedregosa, né? Pedregosa. E assim, gente, e ele foi sepultado no oceano. E assim acaba a história dele, né? Que foi uma história de muito sacrifício, muita luta para eles conseguirem falar da palavra de Deus para aqueles que não creem e não têm fé, né? Então nós vamos fazer a nossa oração, a continuação do nosso... Peraí. Mais uma vez que nós vamos ver aqui, né? Então nós temos que ver que Deus fez um milagre muito grande na vida dele e da história dele é muito triste, né? Mas Deus nunca deixou eles sozinho, né? Sempre teve alguém que orava por eles, que ajudava eles. Então nós vamos agora ler Salmo 35, tá? 35, que nós paramos. Nós vamos parar, vamos ler aqui. Nós vamos começar no Salmo 35, 20, tá, gente? Pois não falam que os inimigos não falam de paz, antes eles projetam enganar os quietos da terra, abra a boca de par em par contra as pessoas, né, debochando. E aí no 22 fala: Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixe que se alegram de mim. Não diga em seus corações: eis suis, alma nossa. Não diga: nós havíamos devorado. Envergonhe-se e confunda-se a uma os que se alegram com o meu mal, vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade, o seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia, como fizeram, né, esses grandes homens de fé, né? Nós estamos estudando e estamos aprendendo com eles, né? Que eles tiveram uma vida muito difícil, mas conseguiram levar a palavra de Deus adiante, né? Então vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, agradecemos pelas lindas histórias de sacrifício, Senhor amado, dos seus apóstolos atuais, Senhor amado, que desbravaram, Senhor amado, países tão endurecidos, Senhor, de corações, Senhor amado, mas eles venceram pelo amor que tinha a Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que nesse dia, Senhor, que o Senhor levanta Neemias, Senhor, para fazer o mesmo no nosso país, Senhor, para fazer a diferença, Senhor, nesse mundo tão conturbado, Senhor, onde as pessoas se vendem por dinheiro, Senhor, pelo poder, Senhor, mas não pensa nas consequências, Senhor. Vai, Senhor amado, abençoando os 3 poderes, Senhor, que o Senhor coloca seu exército de anjo acampado em cada porta, Senhor, que o Senhor levanta
Levanta, Senhor, amados guerreiros, Senhor, homens de oração, Senhor, homens cheios do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor faça um grande mover no nosso país, Senhor. Vai derrubando por terra todo o mal, todo o império da mentira caia por terra, Senhor. Vai abençoando aqueles que estão com a opressão, Senhor, aqueles que estão desempregados, meu Pai, aqueles que perderam a fé, Senhor, que o Senhor vai abençoando eles nesse dia, Senhor. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme e acreditar que se Deus ajudou os nossos heróis da fé, Deus pode nos ajudar também, tá? Obrigada e agradeço.